Eu respondo o nome de Costa Crisanto Nendema. Apresento meu projeto a partir da província de Cabo Delgado, concretamente no distrito de Moeda. Sim, estou aqui para dar uma apresentação do meu projeto com o título Monitoria após implementação do projeto de WASH no distrito de Moeda. Sim, esse projeto visa avaliar o nível de satisfação de um projeto implementado aqui no distrito de Moeda de Oxe, concretamente muito mais na construção de latrina. Então a ideia é, o projeto já foi finalizado, então a ideia é perceber o nível de satisfação e também para nos ajudar nos próximos projetos o que deve ser melhorar. Se alguma coisa não andou bem, então é nesse ponto que vamos perceber, a partir deste inquérito, que vamos perceber se as pessoas estão satisfeitas com nosso projeto ou tem alguma coisa para melhorar. Então, as questões vão ser relacionadas mais neste ponto. E veio aqui a parte de consentimento. Essa é a parte para o inquirido, que sempre tem que se apresentar e também explicar qual o motivo. Eu gostaria de lhe fazer algumas perguntas relacionadas com a latrina da qual o seu agregado familiar se beneficiou recentemente. Utilizaremos estes dados para melhorar as nossas futuras programações. E a entrevista durará cerca de 10 minutos e quero assegurar que o seu consentimento e com felicidade são a maior preocupação das nossas organizações. E pode decidir interromper o inquérito em qualquer altura, se já não se sente confortável, pode também recusar a responder a qualquer pergunta individual. A sua apresentação muito, será muito importante. E neste ponto, então, nós aqui vamos perguntar se, após de nós explicarmos o inquérito, então é aqui nós vamos perguntar se a pessoa está aceita para participar neste inquérito ou não. Se a pessoa não está confortável em explicar, podemos parar, podemos não, aqui logo vai vir obrigado. Então, se a pessoa está confortável, aceita em participar no inquérito, é daí onde a pessoa vai dizer sim. Então, falamos sim, então aparece a primeira sessão. A primeira sessão, primeiro, é os dados do inquiridor e do local. Por exemplo, aqui coloquei os nomes de colegas da turma aqui. Por exemplo, eu sou o inquiridor, por exemplo, vou escolher o meu nome, por exemplo, eu Adelson, eu escolho um nome e depois vou escolher a data, que estou a recolher os dados. Chego aqui dia 16, colo a data. E depois, como é um projeto que foi implementado, o projeto dos centros de reassentamentos, através aqui do Distrito de Moeda. Então, aqui tem vários centros criados, por exemplo, tem aqui na Matil, Mpeme, Lianda, Nandimba, Naxitenge, Xilinde, Eduardo Mundano. Esses são os nomes do centro. Então, a pessoa que vai opcionar qual é o centro que a pessoa está. Se está na Matil, coloca aqui estou na Matil. E assim, automaticamente, escolhe o bairro também que está. Aí são o bairro Nembe, Manhissa, Lago, Cumboto. E também, se escolhe em PMT, também automaticamente muda os bairros, uma loja de salto, então Chorovu, Menancheca, então. E para o presente projeto, vou assumir que estou em Nandimba, por exemplo. Em Nandimba, um dos centros de assentamento deslocados, cá em Moeda. E também está aqui os três bairros. Então, primeira coisa, eu tenho que saber qual é o bairro que estou a fazer meu inquérito. Por exemplo, no bairro nono, vou opcionar o bairro nono. E depois vou aqui em relação à informação sobre o inquirido. Então, aqui dá uma alerta, por exemplo, para começar com o inquérito, iremos lhe fazer algumas perguntas pessoais e sobre o seu agregado familiar.
Então, aqui, pá, lógico, nós vamos reparar se a pessoa é do sexo masculino, feminino, acho que não vai nada de perguntar. Vamos assumir que é um sexo feminino. E também chega aqui a idade. Então, vamos perguntar qual a idade que se eu coloquei no intervalo de 5 a 17 anos, 18 a 49 anos ou 50 anos e mais. Então, suponhamos que a pessoa tem 19 ou 20, vamos aqui no meio. Em seguida, nós perguntamos, você é chefe de família? Então, se a pessoa que estamos a inquirir é chefe de família ou não. Então, se é chefe, vamos colocar aqui sim, se não é chefe, vamos colocar não. Vamos ver aqui, pá, não é chefe, por exemplo. E também, antes de vir à pergunta que segue, primeiro eu também coloquei uma nota para a seguir irei lhe fazer algumas perguntas sobre a seleção do seu agregado familiar, como beneficiário do custeio latino. Então, vamos fazer as perguntas agora para perguntarmos na questão de seleção, como é que foi feita a seleção dos beneficiários, se seguiam vulnerabilidade ou não. Então, a pessoa, antes de fazer pergunta, temos que lhe informarmos e sei aqui. Por que é que o seu agregado familiar foi escolhido para beneficiar da construção de latrina? Então, a pessoa se sabe, vai dizer que eu fui escolhido porque sou chefe ou da família, ou sou deficiente, ou sou idoso. Então, se a pessoa explica outro motivo que aqui não tem, então tem autonomia de escrever outro, especificar, se escolheu que não, me escolher porque sou idoso ou sou deficiente, então a pessoa escolhe aqui, por exemplo, tudo fechado. E daí, então perguntamos agora o nível de satisfação. Você está satisfeito com os critérios da seleção de beneficiário? Então, a pessoa vai me perguntar se está satisfeito ou não. Está a ver que sim, completamente. Sim, de alguma forma, se ele não está bem assim. Nem tanto, se vê que ele está um pouco satisfeito, mas tem uma inquietação qualquer. Ou, por fim, ele mesmo não está satisfeito com o processo, apesar que a pessoa for selecionada, ou não está satisfeito como usou-se o processo de seleção das perguntas. Então, vai dizer não, não completamente ou nem tanto. Então, vai depender como é que a pessoa vai se manifestar ou a pessoa vai responder. E chega aqui a seção C, vamos só agora se basearmos sobre a pena latrina. Então, chega aqui. A seguir, irei lhe fazer algumas perguntas relacionadas com a sua latrina, por exemplo. Então, aqui, por exemplo, aqui. As paredes da latrina estão bem cobertas, de forma a garantir a privacidade dos seus utilizadores. Isso me referiu mais dos seus familiares, por exemplo, as pessoas que vivem com ele. Então, aqui embaixo tem uma nota, por exemplo, para o inquiridor. Por favor, observa a volta da latrina e não pergunte. Então, logo, em relação a essa pergunta aqui, o inquiridor não pode colocar, só tem que ir observar a latrina, ver quais são as condições. Então, a pessoa vai, se as latrinas paredes estão bem ou garante a privacidade, o inquiridor logo coloca sim. Se não garante, vê não. Então, se diz sim. Então, vamos procurar saber, por exemplo, se diz sim, vamos procurar saber que tipo de material foi usado para fechar. Se usaram capim, usaram lona, capulana, ou usou-se bambu. Então, a pessoa escolhe. Se tem outro material que aqui não tem, podemos colocar aqui outro. E infelizmente aqui tirei o espaço para... Foi uma falha, tirei o espaço para preencher o outro, mas devia ter uma aqui. Em relação ao capim ou capão, então a pessoa escolhe. Ou se dizer que não, se não está bem, eu acho que aqui, não. Então, chega nesse ponto de não. Então, aqui obriga, por favor, tira uma foto da latrina. Em relação a esse ponto também, então, a pessoa tem que tirar foto. Chegamos aqui, tiramos foto, vamos tirar foto da latrina, por exemplo. Só que aqui, acho que, por exemplo, vamos só escolher, só tenho aqui na minha galeria, por exemplo, escolho essa foto. Essa é de uma latrina, por exemplo, do meu projeto, que estou a trabalhar agora. Chego aqui, essa é a foto da latrina, esse é um exemplo. Então, e depois nós vamos perguntar, tem outra questão que sei aqui, por que a latrina não está completamente coberta? Então, por que a pessoa não conseguiu acabar a latrina, por exemplo, por dificuldade em encontrar material?
por exemplo, capílula e outros, a pessoa tem que falar, ou a pessoa não termina por incapacidade, por exemplo, está doente, ou é uma pessoa vulnerável por questão de idade, escolhemos aqui. Ou se a pessoa tem outro motivo que lhe faz que não termine a latrina, então a pessoa escreve aqui no outro. Então a pessoa vai especificar, por exemplo, não terminei porque, por exemplo, que vivo sozinho, por exemplo, vivo sozinho. Vivo sozinho. Sozinho, por exemplo. Esse mundial. E eu pergunto, a cova e a laje da latrina são suficientes e resistentes para garantir a sua segurança de sua. Então, aqui nós perguntamos se a laje é confortável ou resistente, garante uma segurança. Para então, a pessoa tem que dizer sim ou não. E depois aqui perguntamos, a laje está separada de qualquer fonte de água e alimento, ou por exemplo, cozinha, por exemplo, mais ou menos. Então, aqui também tem uma nota que diz que o inquiridor, por favor, observe agora. Então, aqui não podemos perguntar. Então, aqui o inquiridor vai garantir que não pode perguntar, tem que ir diretamente para ver se está próxima, a latrina está próxima do fonte de água ou tem uma ferro cozinha ou não. Então, você vai dizer sim ou não. Aquilo que vai observar, vamos dizer que sim ou não. E, por exemplo, há fezes na laje ou num raio de 5 metros em redor do exterior da latrina. Então, se queremos saber se... Então, também tem uma nota que essa questão a pessoa não pode responder, tem que observar se se não ver, vai dizer não, se dizer sim, vai dizer sim. E, então, dá para perguntar, existe material de limpeza na laje, por exemplo, tem uma vassoura ou qualquer matéria de limpeza local, pode ser um balde, ou então, e também não é uma pergunta de alguém colocar, só tem que o inquiridor tem que observar e por opcionar. Se tem ou não tem, pode colocar. E chega agora à secção D. A secção D tem a ver mais com a localização da latrina, a localização da latrina, assim. Então, antes de nós colocarmos nossas questões, vamos a seguir e lhe fazer algumas perguntas relacionadas com a localização da sua latrina. Então, aqui a pessoa ficar mais para saber o que está a fazer, está a responder ou qual é o conteúdo que está a ser abordado. E chega aqui, considera que a localização da sua latrina é adequada? Se a pessoa considera que a latrina dele, onde está construída, está bem localizada, então a pessoa se diz sim, dizer que se não, dizer não. E te perguntamos, está satisfeito com o processo da decisão para a seleção do local? Porque, então, se a pessoa está satisfeita daquele local ou daquele local para quando você está satisfeito, não, vamos dizer sim ou não. Então, se diz não, então abre outra sessão. Qual é o motivo no que faz com que a latrina, ou qual é o motivo que faz que não seja satisfeito? Então, a pessoa que pode comentar, eles obrigaram-me, por exemplo, obrigaram a construir aqui, por exemplo, a construir, ou obrigaram-me, obrigaram-me. E então tem outra questão aqui, excluindo a sua, por exemplo, a família. Quantas famílias partilham a latrina? Então são 3 famílias, foi eu colocar 3, então se aqui limitei, por exemplo, se a pessoa se colocar 6, isso já não vai aceitar. Diz que não é aconselhável aceder a este número, então, mais ou menos só aceita-se mais ou menos, nem você mais, por só ser 5, se for 5 aceita, só 6 para lá não aceita. Então, no geral, tens algo a comentar sobre este inquérito? Então, se a pessoa tem um comentário, qualquer dizer, então, se a pessoa diz sim,
Sim, e sim. Então, nós temos aqui dar o nosso comentário. Por exemplo, pedimos que das próximas vezes façam ou tragam qualquer comentário que a pessoa se der em relação para nos ajudar também a melhorar o nosso projeto. Por exemplo, dizer que não, das próximas vocês têm que nos dar balde ou nos distribuir material de limpeza ou podem pedir das próximas para montar, por exemplo, montar o tip-tap, por exemplo, o tip-tap para lavar as mãos, o tip-tap, tap, tap, então assim, diga que, então, diga que dessa vez que nós colocamos, falhamos, não colocamos, então, pode sugerir que das próximas vezes nós, então, podemos montar o tip-tap, então, então, chegado nesse ponto, muito obrigado pelo seu, te agradecer o Ingrid, muito obrigado pelo seu tempo e a disponibilidade por participar este inquérito, que as suas informações serão muito importantes para nossas atividades. Então, chegado nesse ponto, acho que o projeto chegou ao fim. Então, é só validar ou enviar o projeto. Muito obrigado. Aqui é que chega o meu projeto.